Olá, nono ano. Vamos para uma aula de História sobre a Guerra do Paraguai. A habilidade a ser desenvolvida é a identificar as questões internas e externas sobre a atuação do Brasil na Guerra do Paraguai e discutir diferentes versões sobre o conflito, além de suas implicações políticas e econômicas nos países. Então, vamos lá. Para que vocês entendam um pouquinho a formação da América do Sul, né, essa região e os países que estão implicados nesse conflito, eu trouxe aqui um mapinha do vice-reino do Rio da Prata. Todos esses países que a gente conhece hoje aqui, eles eram um reino só. Só que quando ocorreu o fim da colonização, eles não mantiveram a unidade territorial. Eles não mantiveram a unidade política. Eles se desmembraram em 4 países: Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Com relação ao Uruguai, antes de se chamar Uruguai, ele se chamava Província Cisplatina. E ele foi conquistado por Dom João VI quando esteve no Brasil. E com a independência do Brasil, o governo de Dom Pedro perde esse território. E é aí que ele começa a se chamar Uruguai, que ele se torna independente do Brasil. Para a gente entender as diferentes versões desse conflito, a gente tem que entender um pouquinho a questão da Inglaterra nesta região aqui. Existe uma versão da Guerra do Paraguai que diz que o Paraguai ele era uma superpotência regional, né? Ele estava em desenvolvimento, o que não é verdade, e que isso incomodou muito a Inglaterra. Então existe esta vertente, existe essa questão, mas ela não se mantém porque o Paraguai ele não era um país desenvolvido a tal ponto de incomodar a Inglaterra. Outra vertente é a questão de que o Paraguai queria se tornar uma superpotência regional, né? Dominar toda a América do Sul em termos econômicos. Também existe a questão da divergência entre Argentina e Paraguai, que os dois governos não se entendiam, os argentinos não gostavam dos paraguaios. Também tem a interferência do Brasil no governo do Uruguai, né? O Brasil ele dá um golpe de Estado no Uruguai e se incomoda muito o governo paraguaio. Então, e a versão também da questão econômica apenas, né? De que apenas é uma questão de escoamento de mercadoria. Após eu explicar os slides, aí vocês podem ter uma noção e tirar suas próprias conclusões. A principal divergência do Brasil com o Paraguai era com relação à insistência do Brasil em ter livre navegação no Rio Paraguai, que era a principal via de acesso para o Mato Grosso. Então, o Brasil precisava passar pelo Rio Paraguai, para tirar as mercadorias do Mato Grosso, certo? Então, aqui a gente tem um conflito relacionado à questão do Rio Paraguai. Esse rio aqui, ó. Tá vendo? Aqui nós temos o Mato Grosso, aqui nós temos Paraguai e aqui nós temos Argentina. E aqui nós temos Uruguai. A mercadoria teria que passar por aqui, ó. Podem ver aqui toda essa região para sair aqui no bacia do Rio da Prata, tá? Então, o motivo do conflito é essa região aqui. Com relação à Argentina e Paraguai, existe também uma tentativa de centralização do poder com esse conflito. Para o Bartolomeu, a guerra significava uma maneira de centralizar o poder argentino, porque dentro da Argentina não havia uma noção de pertencimento, eles não se sentiam como se eles pertencessem a uma nação. E uma guerra seria importante porque ela daria esse sentimento para a população, o que não aconteceu. E no caso do Solano Lopes, ele queria um conflito porque isso significava para ele, se ele conseguisse derrotar Brasil, Argentina e Uruguai, que ele poderia se tornar uma potência regional. Então, nós temos várias formas de conflito aí. De um lado, a questão da centralização do poder por parte do Bartolomeu, do outro, a oportunidade de ser uma potência regional na América do Sul, e do outro, apenas a livre navegação no local.
Como que a guerra vai começar? Ela vai começar em 1964, quando o Solano Lopes ele vai sequestrar um navio brasileiro, ele vai aprisionar um navio brasileiro no Rio do Paraguai, vai alegar que esse navio tinha armas e vai criar um mal-estar enorme entre Brasil e Uruguai, tá? Porque o Paraguai, na verdade, ele tinha uma preocupação muito grande, porque ele acreditava que o Brasil ele podia se expandir, né, em termos econômicos, usando o rio do Paraguai, o que não era inconcebível para ele. E aí, causando esse mal-estar aí, o objetivo principal do Solano Lopes era invadir o Mato Grosso e Rio Grande do Sul e dominar toda a região ali da Bacia do Prata. Com as atitudes do Solano Lopes, o Brasil ele chama para conversar Argentina e Uruguai. Uruguai já era, né, já devia favor a Dom Pedro II, porque Dom Pedro II que colocou o presidente do Paraguai no poder. A Argentina já não gostava do Paraguai. Desculpa. Então o Brasil não teve muitas dificuldades para convencer essas duas nações a formarem a Tríplice Aliança. No entanto, o investimento pesado com armamentos, recursos financeiros e soldados é brasileiro. A primeira fase da guerra, né, é o avanço paraguaio, quando eles invadem o Rio Grande do Sul, o Mato Grosso e uma região da Argentina, né, eles invadem de surpresa, atacam os civis, não havia exército nessa região, né? Então são os civis que são assassinados de forma covarde, de surpresa pelos paraguaios, o que ocasionou um sentimento de vingança muito grande por parte de Dom Pedro II e da população brasileira. Nesse mesmo momento aí da primeira fase do conflito ocorre a questão da Batalha da Riachuelo, tá? Do Riachuelo, perdão. Eu cometi um erro aqui, gente, onde tem um O aqui, eu gostaria que vocês colocassem A, tá? Se vocês forem anotar, por favor, peço desculpas aí. A Batalha do Riachuelo é uma batalha naval. O Brasil, ele tinha 10 navios, né? Esses navios, eles eram com metal dos lados. E o Paraguai tinha só um navio de conflito. A maioria era navio mercante e balsa. E ocorre uma batalha à noite, né? Na bacia do Rio da Prata, lá no final próximo do Uruguai, lá embaixo. E aí o Brasil vence esse conflito e o Solano Lopes ele acaba perdendo a região e a batalha começa a se concentrar nas regiões terrestres. A segunda fase é a fase da neutralização das tropas paraguaias. O Brasil ele manda muitos soldados para o Paraguai, né, para as fronteiras, só que esses soldados eles não têm treinamento, eles não têm um armamento adequado, muitos estavam indo obrigados, muitos eram escravos enviados pelo seu dono para que o filho não fosse para o conflito, não tinham treinamento, não tinham mapa, não tinham noção de que território eles estavam, então eles foram muitas vezes surpreendidos pelas tropas paraguaias. Tudo isso aconteceu até a chegada de Duque de Caxias, que ele assume o comando dos aliados, né? Brasil, Argentina e Uruguai, e ele começa a fazer um treinamento, ele começa um processo de organização e modernização do exército brasileiro. Logo após isso, a gente tem o período da dezembrada, que é uma série de vitórias do Duque de Caxias. O Duque de Caxias ele fica no poder, na chefia do exército brasileiro até a sua vitória, só que ele não consegue pegar o Solano Lopes. E Dom Pedro II ele queria, de todas as maneiras, pegar o Solano Lopes. E quando troca o comando do exército brasileiro, ocorre uma guerra mais injusta por parte do Paraguai e Brasil, né? O Paraguai já não tinha mais soldados. O Brasil já estava lutando contra crianças, idosos, pessoas sem treinamento nenhum. E o massacre paraguaio ele é muito intenso. Até hoje a população paraguaia ela não conseguiu se recuperar desse momento. 60% da população paraguaia foi eliminada. Neste momento também a gente tem uma questão de preconceito muito forte, né, dentro do conflito. O Brasil ele tinha muito mulato, mestiço e até escravo.
e isso era motivo de chacota por parte dos paraguaios. Isso gerou bastante revolta, né, por parte do exército brasileiro e também gerou uma certa, não diria empatia, mas uma certa acalorou um pouco mais o movimento abolicionista no Brasil. As consequências para o Brasil, né, no caso da Guerra do Paraguai, e para o Paraguai também, né? O gasto foi de 614 mil contos de réis, o dinheiro que o Brasil não tinha, que precisou emprestar da Inglaterra, o saldo de mortes de 100 mil pessoas, e o exército brasileiro ele ganha prestígio e poder com o final do conflito. E aí eles começam a fortalecer o movimento republicano e a exigir a participação nas decisões políticas no Brasil, enfraquecendo o poder de Dom Pedro II. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem que a gente conversa pelo WhatsApp, ok? Um abraço e até mais.